Oba. Então vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, galera! Quero agradecer muito a presença de todos vocês que eu estou vendo agora. Agradecer a presença do Hilário, do Valdir, isso. E eu não sei o nome dela. Andressa, Vinícius está ali, obrigado, Vinícius. O Kleber, que não está aqui, obrigado. Pessoal lá de fora também, muito obrigado pela presença. Vou explicar o que vai acontecer. A gente vai exibir agora uma peça, um filme nosso chamado Pão e Circo. Tá legal? Ele é um filme curto, não é muito grande, tem mais ou menos meia hora de duração. Depois, a gente vai bater um papo com vocês para saber o que vocês acharam. A história se passa num jogo de futebol. Quem gosta de futebol aqui, levanta o braço só para eu saber. Muito bem, a maioria gosta, só ela lá que não gosta. Tudo bem, não tem problema nenhum. E no final, olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. A gente vai fazer uma distribuição de biscoitos para vocês, tá legal? Mas olha, eu quero deixar bem claro, Hilário, não é obrigatório. É só para quem quiser o biscoito, tá legal? Quem não quiser o biscoito, não precisa, tá legal? Ok. Então, galera, pode começar? Só vou pedir que durante a projeção, durante o filme, a gente, fique atento com a história, tá legal? Para depois a gente poder bater um papo no final. Então é isso. Com vocês agora, o Cineclube Pão e Circo. O goleiro é o mais apaixonado entre todos os jogadores de um time de futebol. Afinal, quem é que aceita espontaneamente ser alvo das rajadas de chutes do time adversário? As bolas podem chegar a 150 km por hora, não é pra qualquer um. Mas eles estão lá, apostos, os kamikazes da pequena área. Se for preciso, eles colocam o corpo na frente pra defender a pátria. Ou melhor, a meta. É que o goleiro tem uma relação intensa com a bola. Só ele pode agarrar o objeto de desejo. Os zagueiros e atacantes ficam ali, de pé em pé, num contato meio distante. Eu não, eu agarro, eu abraço, eu me jogo no chão com ela. E quando a bola está nas minhas mãos, a regra é clara, ninguém pode tirá-la de mim. Apesar de serem importantes para o time, poucos são os goleiros que viram ídolos da torcida. Por isso é tão impressionante essa relação que você tem com os torcedores do Capela, Edu. Porque, em geral, os fã-clubes são para artilheiro, atacante, cérebro do time. É que eu nunca saí daqui, desde a base, desde os meus 13 anos de idade. Aqui eu já vivi muitas histórias, atravessei crises e também ganhei títulos. O Capela é meu time do coração, é o único. Tá bom, mas me diz uma coisa. Por que um garoto nascido e criado nas ruas de Madureira resolve ser goleiro? É vocação. A gente sabe que nasceu pra isso. O goleiro, ele recebe um chamado dos deuses. Ou melhor, comigo foi assim. Ímpar. Tá. Doze já. Ganhou. Ei, Paulo, Jorge. Vinícius, Ramon. Marcos, Lucas. Daniel. Ok.
queria o Fred. Ah, então só falta você, Edu. O último a ser escolhido agarra no gol. Viu? É vocação. Dia após dia, chegando em casa com o joelho sangrando, ralado na rua. E no dia seguinte eu voltava para jogar bola, no mesmo campinho. Mas hoje é dia de jogo decisivo, final de campeonato. Tá preparado? Ah, essa altura não tem mais nervosismo, né? Só rola uma expectativa. Normal. Bora, Capela! Torcedores e torcedoras do meu país, começa agora a grande final do campeonato. O time da casa é o Capela, que joga pelo empate. Mais uma vez o goleiro Edu é a esperança da torcida. Se ele não tomar gol, o Capela será campeão. E o time adversário é o Deixa Falar, um dos times mais fortes do campeonato. E o Deixa Falar começa a pressionar o Capela. O atacante arma o bote de fora da área, mete o foguete pra cima de Edu e espalma pra linha de fundo. Boa! Os caras estão vindo pesado. Atenção no escanteio que o centroavante deles cabeceia bem. Ô, rapaz! Por que parou? Tô cansado, bora fazer outra coisa. Tem que pular. Goleiro não corre atrás da bola, goleiro pula. Não pode ter medo de se machucar. A joelheira é pra isso mesmo, se joga pra valer. Mamãe comprou cerol e carretel de linha 10. Vamos soltar pipa. Nossa brincadeira é essa. Isso é goleiro não cansa. Se você estivesse jogando no meio de campo, correndo atrás da bola de um lado pro outro, você ia se cansar muito mais. O goleiro, ele poupa energia o jogo todo, que é pra explodir de intensidade na hora certa, que é a hora de fazer a defesa. Falou como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Com o tempo você pega a manha. Vamos lá? Como que eu falei que tem que tratar a bola? Escanteio pela direita. Bola na área, o cruzamento é no segundo pau. Edu soca a bola pra frente da área. O atacante pega o rebote e chuta pra fora. Rebatendo bola tua? Tá cansado de saber que não se rebate bola pra frente da área, Carol? Eu tava desequilibrado. O meia deles me deu um toco por baixo. Concentra. É decisão. O Capela tem a posse de bola e tenta uma jogada pelo meio de campo. O meio habilidoso carrega. Dribla o primeiro, dribla o segundo. Opa! Falta dura nele. É vermelho, é pra expulsar! Fica na tua aí, Edu. Dona Juíza, já é a segunda que ele entra desse jeito. Assim ele vai quebrar o time inteiro. Se não ficar na tua, quem vai ser expulso é você. Volta pro gol. Merda. Vai deixar montarem no time de vocês assim? Tem que ter autoridade. Fala com essa juíza que nem macho, ô cacete. E o Deixa Falar tem maior domínio de bola. Tabela pela ponta direita. Entrou pelo lado esquerdo da área. Tira um baço rasteiro no cantinho. Edu desvia pra linha de fundo. Boa, zaga! Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar! Bola rasteira é pra encaixar. Mão de alface. Termina a primeira etapa da grande final. Jogo empatado em 0-0. A decisão fica para a segunda metade da partida. Isso. Vai. A última saideira, mais forte. Muito bom. Bota a bola no chão e agora que a gente vai fazer um treino físico. Ah, não, sem bola não. Sem bola, sim senhor, isso tudo faz parte. Vai, pode colocar ela aí, daqui a pouco a gente volta. Tem que treinar sua agilidade, tem que treinar seus reflexos. Ó, calmou? Respirou? Tem que ficar ligado. Às vezes a direção muda com o tempo. O goleiro, ele é um pássaro que tem que dar o bote certeiro, que nem a gaivota, quando mergulha para pegar o peixe. Então o bote tem que ser de primeira e na boa. Aí você defende e os outros jogadores vêm pro abraço. Os outros jogadores, eles me escolhem por último sempre. Aí na hora da defesa, ele vem fazer festinha. Eles vão ver, eu vou ser o pássaro mais veloz do mundo, assim. Gostei desse pássaro. Mas deixa esses garotos pra lá. Eles todos passarão. Mas você, passarinho. Que é isso? Isso é Mário Quintana. Com o tempo você vai entender. Por enquanto, se preocupa somente em ser esse passarinho que voa em todas as bolas. Será rápido assim? Ah, moleque. Bola
bola cruzada na área não tinha pra ninguém, não, rapaz. Era comigo mesmo. O atacante sabia que não podia levantar chuveirinho por cima da área, tinha que entrar na área tocando por baixo aquele totozinho, mas era bom também da bola rasteira. Esse é o segredo de um grande goleiro. Ser bom tanto no ar quanto no chão. Por isso, preciso treinar. Tem que ter som de artilheiro, velocidade de ponta e liderança de zagueiro. E frieza. O goleiro tem que ser frio como um iceberg. Precisa juntar as qualidades do time todo num cara só. Por que você acha que ele é o camisa 1? Ele enxerga o jogo inteiro. É o único que não pode falhar. Quando o time tá em perigo, ele age. Que nem um super-herói. Quando eu coloquei as luvas pela primeira vez, eu me senti assim, como se estivesse colocando o escudo do Capitão América. Não, é o lança-teias do Homem-Aranha. Não venha pra cima de mim, Homem-Aranha. Capitão, tudo certo? Com a minha equipe, sim. Vai começar o segundo tempo. Isso é jeito de entregar a bola antes de um jogo? Foi desse jeito que eu te ensinei? Se os deuses do futebol não ajudarem, não vai poder reclamar, hein? Que foi, goleiro? Tudo bem aí? Sim, tranquilo, tranquilo. O time dele está tinindo. Começaram mal o campeonato, mas do meio pra cá embalaram. Não vai ser fácil ganhar desses caras. E o time da casa vai tocando a bola de pé em pé. É o tic-tac brasileiro. Tique de um lado, tac do outro e o adversário vai ficando perdidinho. E não deixou a bola. E o atacante entrou na área, Cala a boca. atirou. O goleiro estava distraído. É gol! Não deixa falar. Hoje foi puxado. Posso ali na venda do senhor Nogueira? Só um litro de refrigerante pra matar essa sede. Não tá pensando que vida de atleta é esse algodão doce todo, é, rapaz? Não, tem que cuidar do corpo fora do campo também. Senão, como é que vai virar um atleta profissional? E aí, como é que vai ganhar troféu? Aqueles troféus lá de casa são todos seus? Ali tem placa de homenagem, tem medalha, tem títulos, prêmios. Uma parede inteirinha só pra eles. Lindo, né? Parece a Disney dentro de casa. Os brinquedos mais lindos do mundo. Eu queria mexer, mas sempre tomava um esporro da mamãe. Depois você foi me mostrando os vídeos, levantando as taças, as fotos das premiações, me contou as histórias. Aí deu pra entender aquele tesouro. Você, moleque, e aqueles troféus são minhas pedras preciosas. Eu quero ter um lugar assim na minha casa pra eu botar meus troféus. Vai ganhar troféu também? Eu vou ser goleiro. Eu vou viver no campo igual você. Eu nem sei se vai ter espaço na minha casa pra tanta taça. O melhor de Madureira. O melhor da América. O melhor do mundo. Que golaço do Capela! O Capela correu atrás e conseguiu empatar numa jogada linda de cinema. O time com a melhor campanha do campeonato joga com a vantagem do empate. E o goleiro Edu, que falhou no primeiro gol, respira aliviado. Imagina se o time dele perde com aquela falha. Vergonha! Que isso, hein? Melhor se concentrar no jogo, senão vai tomar outro gol. Que jogo emocionante! Faltam 15 minutos pro fim da grande final. Nossa, esse céu tá lindo. Pai! Pai! Olha as
estrelas estão brilhantes. Uau! Dá pra ver as estrelas todas. O céu aqui do subúrbio de cima da estação de trem parece diferente, sei lá. Ah, a constelação de Pégasus. Qual é? Ali, ó. Uma é aquela, outra aquela bem brilhante e aquelas duas embaixo. Tá vendo o que elas formam? Um quadrado. É quase um quadrado. Mas pra gente aquilo ali é uma baliza. As duas de cima são travessão, as outras duas laterais as traves e o chão é o firmamento. É só defender tudo que passar ali por perto. Atenção, lá vai a bola. A bola é um foguete, vai no alto, na direita é 2 palmas, um foguete para a eternidade. Agora é um cometa que vai no chão, a rasteirinha é do encaixa o cometa. Muito maneiro essa constelação. A gente pode ver a Pégasus toda noite? É raro ver a Pégasus no céu. O céu tem que estar muito escuro. Quanto mais escura a noite, mais brilhantes ficam as estrelas. Ai, que pena. É que nem vida de goleiro. A gente só se destaca quando o jogo tá muito difícil. A gente só brilha quando o tempo fecha na grande área. Já passamos dos 45 do segundo tempo. A partida vai terminar. O juiz deu 4 minutos de acréscimo. Final tenso. O Capela tá com a mão na taça, pronto pra partir pro abraço. O goleiro Edu vai ganhar mais um título. Mas o Deixa Falar ainda tem forças pra lutar. Lançamento em profundidade. O atacante cortou o zagueiro, ficou vendido na jogada. Ele entrou na pequena área. O goleiro saiu do gol, foi por baixo. É pênalti. Não foi nada! Ai, cacete, vai perder no último minuto. É pênalti pro Deixa Falar já nos acréscimos. O goleiro Edu saiu de qualquer jeito do gol. A torcida não acredita no que tá vendo. Ninguém tá acreditando, nem eu. E aí, Edu? Preparado? Desde pequeno. Paixão antiga, né? Muito. Mas não é de uma hora pra outra que ela se apaixona por você. Tem que suar muito a camisa pra ela te aceitar. Tem que tratar bem. Seduzir aos poucos. Entre um lance e outro, a Redonda vai ficando mais confiante de estar nos seus braços. E quando vê, já tá caidinha por você. Silêncio no estádio. A torcida do Deixa Falar grita o nome do atacante Rubens. Ele coloca a bola na marca da Cal. Olha direto pro goleiro Edu. Se ele marcar, o Deixa Falar vai ser campeão depois de 10 anos. E o Capela vai chorar na cama, que é lugar quente. Aliás, lugar quentíssimo pro Edu, que falhou e ainda marcou um pênalti nos acréscimos. É agora, cobrança autorizada. O atacante corre pra bola, faz a paradinha, olhou, atirou. Defesa! A bola foi no canto e ele pegou! Ah, é muito amor! E o juiz termina o jogo! É campeão! O Capela é campeão! Passei! Eu passei na peneira pro time. Virei goleiro. Começa na semana que vem.
Parabéns, garoto. Parabéns. E agora vamos ouvir o goleiro Edu, o herói da partida, que defendeu um pênalti nos acréscimos. Edu, qual a sua mensagem para a torcida depois de mais essa conquista? Eu quero agradecer, muito obrigado à torcida, ao Capela, a todo mundo. Foi muito difícil trazer esse título, mas ele vai ficar marcado para sempre na minha história. Pai, você vai sair? Esse foi o meu último jogo. Esse é meu último troféu. Eu tô encerrando a minha carreira hoje. E Edu acaba de dar uma notícia que vai deixar a torcida de queixo caído! Ele já ia ser capa de todos os jornais amanhã, mas agora que anunciou que vai deixar o futebol, só vai dar ele nos programas de esporte e nas manchetes. E a pergunta que todos os comentaristas vão querer responder agora é: por que um atleta campeão, depois de uma noite heróica, resolve se aposentar? Os jogadores foram todos para a festa do título na churrascaria, mas Edu ficou aí, sozinho. Vai ficar aí a noite toda? Já tô indo embora. Vai pra churrascaria. Não, eu vou para casa. Mais um título que você não festeja. Ele tá com a cabeça cheia de perguntas. Tá na hora de ter algumas respostas. Edu. Desculpa parecer assim. Não vai me dar um abraço? Que loucura é essa? Loucura é você abandonar a carreira. O que tá acontecendo, meu filho? Você ainda me chama de filho? Edu, não dificulta as coisas. Você some por mais de 20 anos e eu que dificulto as coisas? É, ele sumiu por mais de 20 anos. Por que você vai abandonar a carreira? Que bom que você voltou, pai. Viu? Olha a confusão que você faz na minha cabeça. Você some por mais de 20 anos, não dá nenhum sinal, e quando volta ainda me pede um abraço. Você era pequeno quando tudo aconteceu, Edu. A única coisa que eu sei é que você saiu com uma mala por aquela porta e nunca mais voltou. O que eu fiz, pai? A culpa foi minha, não foi? O cara é abandonado e ainda acha que a culpa é dele. Não foi culpa sua. Não tem nada a ver com você. Eu tive meus motivos. Existem motivos pra isso? Meu casamento tinha ido pro ralo. Foi duro, eu amava sua mãe. Vocês são o casal mais lindo do mundo. Eu não queria separar, mas a rotina era doída. A única alegria que eu tinha era a bolinha que eu jogava contigo. Aí eu precisei de outras coisas para aliviar a barra. E veio bebida, veio droga. Eu te levava pro futebol chapado, comecei a ficar um cara violento com você, com sua mãe, com todo mundo. A melhor coisa que eu podia fazer era ir embora mesmo. E foi um alívio para sua mãe. Acredite. Será? Eu achei que o silêncio da minha ausência ia ser melhor para você do que o barulho da minha presença. Por que esse silêncio durou tanto tempo? Você se encaminhou na vida, Edu. Se eu não atrapalhasse, já estava ajudando. A carreira foi a herança mais importante que eu te deixei. Daqui a pouco o pai vai pedir pro filho agradecer por ter sido abandonado. Eu fui me tratar, cara. Mas é difícil. É complicado. O vício, ele te amarra. Você sabe que ele pode te matar, mas você não consegue se livrar. Eu demorei muito tempo pra ficar limpo, mas livre. Eu tenho medo de me amarrar de novo. Você é tão forte, pai. Esse super-herói só existia na sua cabeça, garoto.
Eu nunca tive superpoderes. Os meus defeitos estão todos aqui. Meu pai nunca foi esse homem fraco. Você era o herói que eu amava. Só que depois que você foi embora, você virou um carrasco. Me atormentando a cada jogo, a cada lance, a cada entrada duvidosa. Todo mundo achava que aquela tensão toda era por causa do jogo. Frieza. O goleiro tem que ser frio embaixo da baliza. Frio por fora, mas fervendo por dentro. Mas todo mundo sempre elogiou sua calma, sua segurança, seu equilíbrio. A que custo? Para sobreviver, eu tive que aprender a não sentir. Eu nunca entrei em campo sozinho. Eu sempre levei você comigo. Eu tô arrastando essas correntes há mais de 2 décadas, cara. Ele não tem culpa, não briga com ele. Cala a boca, ele tem culpa sim, você não sabe de nada. O goleiro, ele não passa o jogo todo guardando energia para quando a bola chega na área. A minha vida foi isso. Guardei energia para esse momento, esperando você voltar. Agora que você chegou, eu vou despejar tudo que tá engasgado aqui dentro. Teu time acabou de ser campeão. Você igualou meu número de títulos. No próximo você me passa. Você queria uma sala cheia de troféus, lembra? A maior do mundo. Filho, você vai realizar esses... Você tá realizando todos os seus sonhos. Só que esses sonhos não são meus, eles são teus. Você tá sendo injusto. Eu sempre fiz tudo o que eu podia por você. Eu te ensinei tudo o que eu sabia. Não adianta agora você vir com essa conversinha de que você não me deve nada, que sua vida não tem nada a ver comigo. Os pais se acham os seres mais generosos desse mundo. Eles gastam tempo e dinheiro, mas não é de graça. Ah, tem tem um sorriso da mãe. Aquele ali, ó, vai seguir a carreira do pai. Vocês querem que a gente seja uma continuação. Quem vai contra é o patinho feio, é o que deu errado, é o que ficou pra tia. A gente não é criado pra fazer algo original, a gente é criado pra fazer valer o tal do DNA. Freud dizia que toda criança é herdeira dos sonhos não realizados dos pais. É uma violência contra aquele ser em formação, mas acaba se tornando o centro da existência dele. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nunca imaginei ouvir isso. Eu me dediquei a você. Pai e mãe não se sacrificam pelos filhos, eles se sacrificam por eles mesmos. Na maioria das vezes, o filho é a única coisa que dá sentido à vida vazia deles. Essa conversa agora não tem o menor sentido, Edu. No jornal de amanhã, a manchete não vai ser a minha defesa. Vai ser: Edu iguala a quantidade de títulos do pai. Toda reportagem sobre mim só aparece teu nome. Eu não fui criado para viver meus sonhos, mas para realizar os teus. Curioso que você só decide ir embora quando eu resolvo ser goleiro. Eu já te disse por que eu fui embora. E só volta agora, depois que eu resolvo parar? Foi pra te proteger. O que mata o jardim não é só o abandono, é o olhar indiferente também. Assim é a vida. É. A gente mata os sonhos que finge não ver. Mário Quintana. A gente precisa amadurecer um pouco, né, pra entender que ele não fala só de passarinhos. Cada dia de ausência era um passo a mais que o pai dava na direção contrária do filho. Eu nunca deixei de te amar. Mesmo de longe. Eu sou idiota, né? Porque eu ouço você falando isso e já fico desse jeito. Tô morrendo de saudade, pai. Passei a vida inteira na expectativa da sua chegada. Eu fiquei o tempo todo nesse time, o teu time. Porque eu queria que quando você voltasse, você me visse vestindo essa camisa, com esse escudo. Eu tô muito puto. Mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz porque você voltou. A gente pode ter a idade que for, né? Mas um filho na frente de um pai, ele vai ser sempre um garoto de 13 anos. Eu também me sinto esse mesmo pai de 20 anos atrás.
brincando de bola com meu filho. O problema é que aquele teu filho, ele já não existe mais. O filho abandonado pelo pai, ele vira adulto na hora. Ele amadurece à força. Ele perde todo os sonhos de infância. Meu reencontro não tem que ser contigo. Tem que ser com aquele moleque. Esse é nosso reencontro, Edu. E eu vim aqui para não deixar você abandonar sua carreira. Me perdoa, garoto, me perdoa. Eu fui embora porque eu te amava. Foi a forma que eu encontrei de te dar uma vida tranquila. Já tá na hora de a gente se reconciliar com essa história. Né, filho? Me perdoa, Edu. Perdoa o papai, Edu. Mais de 5,5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Eu fui embora pra te proteger. Ele é nosso herói. Quase 12 milhões de famílias no Brasil são formadas por mães solo. Eu voltei pra te relembrar quem você é. Você é o melhor goleiro do mundo. As pesquisas do IBGE previam a categoria mulher sem cônjuge com filhos, mas não tinham a opção homem sem cônjuge com filhos. Olha pras estrelas e imagina um campo de futebol. Que estrelas brilhantes, pai. No Brasil, o abandono paternal é considerado uma epidemia social silenciosa. Tua sala de troféus vai ser maior do que a minha. Que tem impulsão de artilheiro, velocidade de ponta e frieza de zagueiro. Crianças abandonadas pelos pais carregam sequelas irreparáveis. Não beijou a bola, não beijou a bola! A maternidade é um fato. A paternidade é uma ideia. Mão de alface! Essas luvas são lança-teias do Homem-Aranha. Muitos chamam o abandono dos filhos de aborto masculino ou aborto paterno. Um pai que deixa uma criança, ele não faz um aborto. Ele simplesmente tira o moleque da vida dele. Mas a criança fica lá, sem pai. Não abandona a carreira, Edu. Você é apaixonado pela bola. Bola é o futebol, por acaso. Poderia ser o palco se você fosse artista, ou as panelas se você trabalhasse com cozinha. A bola é só um detalhe. Você ainda tem muita estrada pela frente, meu filho. Só que essa estrada acabou. Você não quer que eu abandone a carreira porque ela é seu último elo comigo. É a sua morte. Pelo menos pra mim. Toma. Isso é teu. Nunca foi meu. Pai, pai. Você vai sair? Vem cá, desce. Esse troféu vai ficar com você.
É difícil se desfazer de algo tão importante. Essas luvas vão ficar no mesmo lugar que aquele garoto. No cantinho da memória. Esse moleque sempre esteve aí dentro, né? O tempo todo. Mas muito maltratado. 20 anos torturando ele, não há brilho no olho que aguente. Eu vou deixar ele no cantinho. Junto da minha lembrança, com essas luvas que me deram tanta alegria. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Depois de tudo isso, você ainda tem orgulho de mim? Eu prometo te procurar sempre que eu precisar desse olhar. Proust já dizia: a alma da criança que nós fomos e as almas daqueles dos quais brotamos vêm nos ofertar seus bens e seus feitiços. Tudo na vida tem seus bens e seus feitiços. Cabe a gente escolher para que lado vai e por quanto tempo continua lá. É o fim do seu romance com a bola. A bola era minha forma de trazer ele de volta. Por isso, tanta paixão. Aliviava, mas não resolvia o problema. Tô achando esse final meio triste. Mas final feliz nem sempre é bom. Ou você acha que o beijo apaixonado do casal na última cena dura pra sempre? Então a bola também vai sair de cena. É. Aquilo que parece ser um final triste pode ser só um atalho para a alegria que está ali na frente. Eu passei muito tempo da minha vida na defensiva, evitando os gols, esperando. Chegou a hora de mudar. Quem sabe ser artilheiro. Deve ser muito bom fazer gol toda semana. A tristeza pode ser uma libertação. Ela nos obriga a olhar para dentro e prepara o campo de jogo. Para aí sim, a vida começar outra vez. Então, meu nome é Roberto. O Pedro falou que eu trabalho com time de futebol, mas ele não falou o que eu faço lá. Não falei. Eu sou psicóloga.
Vocês sabem, alguém já teve algum contato? Sabe o que o psicólogo faz? Será que não é melhor trocar? O que faz o psicólogo? Ele cuida da cabeça das pessoas. Vocês lembram numa cena daqui da peça filme que a gente acabou de assistir, que o menino pede 1 litro de refrigerante, aí o pai fala, tem que cuidar, se cuidar fora do campo também. Então, eu tô nesse time que cuida dos atletas fora do campo e cuida da cabeça, porque isso... Oi? Isso tem a ver muito com o que acontece com o goleiro que a gente vê na peça filme. Sim, sou eu. Na verdade, não sou eu. É ele. Eu faço ele. Viu? Olha só. Lá no time de futebol, a gente nota que às vezes os atletas têm problemas dentro de campo. Às vezes vai expulso, às vezes machuca um colega do time ou alguém do outro time. Às vezes não está conseguindo acertar a bola dentro do gol e ele é um atacante muito importante. Às vezes está se machucando toda hora. Às vezes o atleta não está se dando bem com os outros. Às vezes o atleta não está conseguindo entender ou ouvir o que o treinador fala. E aí, nessas horas, o psicólogo é acionado. Porque muitas vezes, quando eles conseguem dividir alguma coisa que está dentro deles, que às vezes nem eles sabem, alguma coisa assim que aconteceu há muito tempo, como no caso do goleiro Edu, vocês veem quando ele é adulto, ele está lembrando das coisas de quando ele era criança. Isso tudo afeta o desempenho. E a gente está falando de um time de futebol de atletas, mas isso acontece com todos nós também. Aqui no filme tem uma frase que eu acho importante, que fala assim, que uma criança que é abandonada pelo pai, ela tem sequelas irreparáveis na vida dela. Eu gosto de pegar essa frase para conversar com vocês. Preste atenção aqui, rapidinho. Eu gosto de pegar essa frase para conversar com vocês, porque eu não acredito nela. Eu não acho que essa situação possa causar sequelas irreparáveis. Ela deixa marcas na gente. Ela deixa assim como se fosse uma cicatriz. Mas, às vezes, a criança, por exemplo, o Edu, criança, poderia ter um tipo de apoio em volta dele que faz com que ele leve isso tudo muito melhor. Muitas vezes é uma mãe sobrecarregada que tem que fazer tudo ali em volta para dar conta de um monte de coisa porque não tem o pai do lado para fazer junto com ela. Às vezes essa criança tem um avô, uma avó na vida dela que consegue ajudar ela a passar por toda essa situação e ter uma presença importante. Às vezes essa criança encontra um apoio numa escola. Pode ser uma escola de arte, pode ser escola de ensino formal, onde as crianças estudam, um professor, uma diretora, alguém com quem essa criança pode falar, algum adulto, e que vai ajudar ela a transformar isso que aconteceu com ela, né? Que foi esse ato do pai ir embora por algum motivo, ajudar isso a não atrapalhar a vida dela, não causar essas sequelas irreparáveis que é falado na peça. Eu fico me perguntando, por exemplo, vocês repararam que o Edu fala assim, quando o Edu está adulto, ele fala assim, tem 20 anos que eu espero esse reencontro. Então, a impressão que dá é que esse reencontro dos dois é uma espécie de acerto de contas, sabe? Aí eu fico me perguntando assim, será que 20 anos atrás, com esse Edu criança, se ele tivesse, por exemplo, um suporte de uma psicóloga,
ou de uma outra pessoa que pudesse ajudar e ele conversar sobre isso, será que ele teria ficado 20 anos sofrendo com essa história? Pois é, por isso que eu faço questão de deixar essa ideia aqui para vocês. Com psicólogo, não é a mesma coisa que falar com qualquer outro adulto, né? Porque a gente é formado para ouvir vocês de uma outra forma. E aí tem uma coisa muito importante que a gente chama de que é o código de ética. Então, o que vocês falam com o psicólogo não passa adiante. Vocês não precisam ter esse receio de que vai contar para alguém o que vocês contaram. Mas, às vezes, a gente não tem acesso a esse profissional. Por exemplo, aqui em volta de vocês provavelmente podem ter acesso ao profissional de psicologia na clínica da família, no CRAS, ou então ali eles vão poder encaminhar para algum lugar onde vocês tenham esse suporte. Só que é sempre válido lembrar que se não há esse suporte no momento de vida, esse suporte de um psicólogo, que vocês possam ter alguém na rede de vocês para contar. Pode ser o professor, aqueles atores todos que eu falei. Às vezes não é dentro de casa que tem esse apoio, inclusive às vezes é dentro de casa que está o problema, entendeu? E a gente precisa conversar com alguém de fora para poder entender o que está acontecendo ali dentro. Mas eu queria deixar essa mensagem aqui para que vocês não deixem de trocar, de conversar com alguém, de contar o que está acontecendo. Isso ajuda muito. Só de vocês falarem e pensarem sobre alguma situação, às vezes já ajuda a resolver alguma coisa. E às vezes pode ser algo que esse adulto ou outro pode intervir. Lá no time de futebol, esses jogadores, que são uns rapazes assim do tamanho do Edu no filme, grandões, já atletas, que só querem saber de futebol. Quando eles vêm, quando eles se dão conta, tem uma série de coisas ali dentro deles para eles trabalharem com a gente psicólogo, né, no caso. E que faz muita diferença dentro do campo, porque às vezes a gente tem alguma questão que não aparece simplesmente na emoção, sabe? Não aparece só porque está triste ou qualquer coisa assim. Inclusive, no filme falam isso. Vocês ouviram uma frase que eles falam assim, que a tristeza pode ser uma libertação? O que você acha que isso significa? Por que a tristeza pode ser uma libertação? Ninguém quer falar? Porque no filme falam que a tristeza pode ser uma libertação. Por que você acha que falam isso? Fala, amor. A tristeza pode ser uma libertação porque ela é uma forma da gente expressar algo que está acontecendo com a gente. Os nossos sentimentos, exatamente. Qual é o seu nome? São os nossos sentimentos, né? E às vezes, ela não vem pela via simplesmente da tristeza, de chorar mesmo, de estar triste, de se reconhecer como alguém que está passando por alguma coisa. Sabe o que é muito comum? Às vezes, essa tristeza aparece como raiva. Uma pessoa que está muito irritada, está sempre brigando com quem está em volta. Às vezes, essa pessoa tem uma tristeza muito grande dentro dela. Uma série de outras formas, outras manifestações que isso pode acontecer. Tem gente que pode ficar até doente. E, às vezes, quando ela consegue entrar em contato com o que está originando tudo isso, isso se desfaz de alguma forma. O que eu gosto muito que a Roberta fala é isso. Será que vale a pena esperar 20 anos para você falar para uma pessoa que você gosta o que está te incomodando, o que está doendo, o que não está legal? Se você não consegue falar com ela, de repente procura uma pessoa dentro de casa. Mas se o problema for dentro de casa,
Aí você pode procurar o professor do circo, você pode procurar o professor da escola. O importante nesse caso pode ser até um amigo seu que possa te ouvir, para você poder, de uma certa forma, colocar para fora aquilo que te incomoda, seja lá o que for. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Preste atenção. Se vocês saem daqui agora e aí encontram outras pessoas e alguém pergunta assim: e esse filme que você assistiu lá dentro? Esse filme é sobre o quê? É sobre futebol? O que mais? O que o filme fala? Ele fala de futebol. Você está certo. Pai e filho, muito bem. Sentimentos. Fala de amor. Fala de raiva. Muito interessante isso. Tem muita cobrança. Ó. Olha, ele está falando ali agora, uma coisa importante. Olha, ó, presta atenção nele ali, ó. Depois você vai falar. Ó, calma. Tem muita cobrança do pai, né? Por conta dele não ter a escolha dele. Que o pai era, né, era goleiro, né? Era isso que eu entendi. Então ele queria que o filho dele também fosse goleiro. Então essa é uma coisa que a família quer muito isso, entendeu? Tipo, se meu filho... eu sou professor de circo. Se eu tenho um filho que quero que ele seja de circo, eu tenho a escolha por ele, não ele tem a escolha dele, entendeu? E você tem razão. E tem um detalhe ali. E tem uma coisa interessante ali, que você vê que o menino faz toda essa ligação com o futebol, por conta do pai, né? Uma forma dele estar perto com o pai. E o pai vai embora e ele segue nesse caminho. Acho que a gente pode até pensar que é uma forma de ter o pai sempre perto. Mas acaba que esse pai, em algum momento ali, que não fica muito claro, que a gente já vê quando ele está adulto, esse pai, o Edu mesmo fala, vira um carrasco, né, dentro da cabeça dele. Então, qualquer erro que ele cometa, tudo ele pensa assim nessa aprovação do pai, que fez alguma coisa errada, que o pai iria criticar. Então, aquilo fica uma relação pesada. Eu acho até, eu não sei vocês, mas eu acho até que o Edu resolve largar o futebol no auge da carreira dele, que ele está ali, né, está ótimo e tal, o herói do time, por conta de todo o peso que tomou, a proporção que tomou essa relação. Não sei se vocês acham... Será que se ele tivesse, de alguma forma, trabalhado essas questões todas, tivesse resolvido, acertado essas contas com o pai, mesmo que na cabeça dele, mais cedo, será que ele estaria abandonando a carreira ali no auge dela, no melhor momento? Nem tinha seguido adiante. Ele não tinha ter feito todo esse trabalho, ter continuado o que o pai queria, né? Eu acho que ele tinha outros caminhos, tinha outra alternativa, né? Eles podiam seguir outra carreira, não ser jogador de futebol, né? Ser goleiro, tipo, ele poderia ser médico ou modelo, outras coisas, né? Tipo assim, não ser outra carreira, outra vivência. Né? Ele só teve aquilo ali que foi o ser goleiro. O que ele aprendeu a vida inteira foi aquilo ali. Então, para ele, tinha que ser o melhor para deixar o pai dele feliz. Exatamente, ele correspondeu ao desejo desse pai, né? Aí uma dúvida que ficou assim, nesses 20 anos ele poderia ter consultado um psicólogo, teria sido melhor para ele. E nesse momento, nesses 20 anos com o pai, será que o pai, se ele tivesse consultado um psicólogo, também não teria melhorado a vida dele também com o filho? Qual é o seu nome? Aline. Aline, eu acho essa pergunta assim, muito importante.
porque esse filme também fala de paternidade. Ele também fala do papel de como os homens se ocupam desse lugar de pai. E na nossa cultura, tanto que a gente tem esses dados no final da peça, né, dos milhões de pessoas que não têm o nome do pai na certidão, a peça traz muito isso para ele. Assim. Então, esse tipo de reflexão é muito importante, até para a gente pensar assim, como que isso pode ser diferente? Porque não tem que ser assim. Né? Isso não é o papel que os homens devem ter. A gente tem um monte de meninos aqui que a gente não sabe se vai virar pai ou não, mas que podem ter outros exemplos de paternidade. E esse tipo de reflexão também traz isso. Eu acredito, e óbvio que puxa um pouco a sardinha para o trabalho, que eu acredito, obviamente, mas acho que sim. Eu acho que se esse pai, esse homem, trata as questões que ele tem, ele consegue dar um outro caminho ali para essa vida familiar. Porque ele, inclusive, fala ali, ele coloca como uma primeira questão para ele ter saído de casa, que ele começou a ficar muito violento. Ele se reconheceu como alguém usuário de algumas substâncias, né? Ele passou a beber, passou a ficar mais agressivo. Ele achou, inclusive, que estava fazendo uma boa coisa indo embora. Talvez esse seja o caminho que ele conhecia para ser um bom pai, entendeu? De ir embora. Certamente ele deveria ter mais ajuda ali para poder seguir ali dentro da família sem precisar ir embora. Alguém mais vai fazer alguma pergunta? Fala. Ela quer perguntar o porquê do título, Pão e Circo. Tenta explicar o porquê do título Pão e Circo. Pão e circo é uma expressão usada antigamente para você... Era como uma forma de um governo distrair a população dos problemas. Como se a arte só tivesse essa função. Como se a arte fosse uma coisa alienante. E não é. Eu acho que essa ideia da gente trazer o pão e circo para a gente refletir sobre uma série de questões é uma forma da gente combater esse estigma de ser algo que não seria importante para a população, por exemplo. Isso foi gravado lá no teatro... No Centro Coreográfico de Dança, alguém falou. Lá na Tijuca. A gente gravou a primeira parte, até a hora que termina o campeonato, foi gravada num dia, foi num sábado. A segunda parte, que é só o acerto de contas do Edu com o pai, foi no segundo dia. E a equipe se encontrou pessoalmente na sexta. Aí todo mundo fez o exame, a gente fez a metade da gravação no sábado e a metade da gravação no domingo. E o Oswaldo Mil, que é o ator que faz o papel do pai, ele foi indicado a prêmio de melhor ator no ano passado, que isso é de 2021. E agora ele está fazendo um cineclube pelos municípios. A gente fez numa escola em Caxias, fizemos uma em Ilha Grande, Angra dos Reis, estamos aqui em Mesquita e fizemos no Rio, Marechal Hermes. Como a relação do filme trata do pai, né, do menino jovem, e o pai e a bola. Eu fiquei confuso, não sei se eu entendi. A mente dele estava muito confusa. Então, quem estava narrando o jogo era a bola? Acho maravilhoso o que você falou. É porque o teatro, o cinema, ele permite isso, né? É cada um fazer a sua leitura. Eu posso admitir que na escrita, quem escreveu fui eu e um outro autor, que é o Leonardo Bruno. Na escrita, não. Quem narrava mesmo era a juíza, que também brinca de ser a narradora. A Roberta até já comentou uma vez comigo que ela acha que quem narra são as mulheres que permeiam a vida desses dois homens, do pai e do filho.
Mas a narração vindo da bola, eu acho que é a melhor leitura até agora. A gente tem... esse filme traz essa curiosidade, porque parece que as mulheres não estão ali, né? É muito comum a gente ver obras falando sobre a paternidade, falando da ausência desse papel de pai sobre a perspectiva da mãe. Assim, é mais uma coisa para a mãe dar conta, né? Assim, de toda essa carga emocional que fica quando o pai vai embora ou não assume um filho ou qualquer coisa nesse sentido. Então, esse filme trata dessa relação entre os dois, pai e filho, mas tem ali essa voz feminina pontuando determinadas coisas. Né? Quando o cara fala que... o pai vira e fala que ir embora foi ótimo para a mãe. Deu um alívio para essa mãe. E aí vem a narração e fala, será? Que será? É uma ideia que as pessoas ficam, claro, assim, a gente pode pensar que um pai agressivo, que está causando problemas, é claro que é melhor ele não estar ali. Mas é como ela falou, ele poderia estar ali de uma outra forma se ele buscasse se cuidar. E o que é importante disso que você trouxe, Aline? Porque é mais difícil os homens acessarem os serviços espontaneamente, acessarem o serviço de saúde mental. Porque não é da nossa cultura o homem se abrir, conversar sobre determinadas questões, questionar a criação que teve. A gente vê essas repetições, né? Sei lá, eu apanhei, então eu bato aqui também para ensinar, coisas nesse nível, assim. Então, eu acho que vale essa reflexão também. Inclusive, uma coisa importante é que vocês que são aí amigos, são próximos e vão crescer, e vão ser adolescentes, e vão ser adultos, é muito importante que vocês também possam contar uns com os outros. Nesse apoio, nesse acolhimento, de perceber quando o outro não está bem, de perceber quando o outro se isola mais, está mais quieto, deve estar passando por alguma coisa. Às vezes é um amiguinho que recorre a um adulto para dizer que aquela criança outra está passando por um problema. Então é importante que a gente fique também de olho em quem está à nossa volta e que a gente também possa contar com quem está perto para poder conversar. Me lembro muito quando eu era criança, na escola de circo, tinha um professor que tinha 3 filhos, né? E 2 deles não serve essa profissão, porque quando eles eram criança, o pai que obrigava muito. Então, para eles tinha que ser muito bom, porque o pai dele era de circo. Então, era todo dia uma bronca, eu já vi coisa que ele fez no meio da aula e eu fiquei, caraca, será que ele vai fazer isso comigo? E hoje em dia, ela já não faz mais. Eu lembrei disso na hora que ele largou a profissão dele e falou, cara, isso aí pra mim já não serve mais, acabou. Né? E então, esses dois amigos meus não fazem mais circo. O outro filho dele faz, que é muito bom, né? Do que faz. Mas os filhos também eram muito bons também. Hoje eles não fazem mais nada, por conta disso, eu acho. Que, ficou muito na cabeça dele. Sim. Essa coisa forte, assim, não ter mais essa obrigação, né? Ter esse peso, porque meu pai já não está mais me obrigando. Então, eu preciso ter minha família, né? Construir outro caminho. Faziam muito bem. Você vê como essa situação do goleiro, né? Entrou por esse caminho como uma obrigação. Ou então algo que era prazeroso virou uma obrigação. E você sabe que isso acontece muito com o futebol. Aliás, isso acontece muito com os esportes em geral, quando é criança. Isso.
a família que está dentro daquele nicho, essa criança tem que ser muito boa, quase como uma representante da família ali, né? Ela já vai com peso extra para o palco. E tem assim, eu estou falando do trabalho de psicólogos, mas são muitas as formas de a gente cuidar da saúde mental da gente. E fazer o que gosta é uma delas. E a criança brincar é o principal. Uma criança que brinca com outras crianças, ela está cuidando da saúde mental dela, ela está se fortalecendo emocionalmente, ela está aprendendo ferramentas para lidar com uma série de situações que tem no mundo. Então, assim, essa criança poder brincar é maravilhoso. E, às vezes, a criança que está fazendo uma atividade, seja um esporte, seja aqui na escola de circo ou em qualquer outro lugar, ela também está dentro desse universo da brincadeira ainda. Quebrar isso transforma essa atividade numa outra coisa, que já não é o que essa criança precisa. Já fica num outro lugar. Então, galera, mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer falar? Ô tio, isso daí para ser todas as crianças aprender as coisas que estão de futebol. E ainda mais aprender as coisas de ser amigos. Que bom. Eu acho que é por isso que a Roberta falou, se você tem amigos, né? Se você gosta dos seus amigos, os amigos também, naturalmente, vão gostar de você. E se você se sentir à vontade para conversar com seu amigo, com a sua amiga, alguma coisa que te incomoda, que você não gosta, que te está deixando triste ou algo parecido, por favor, não deixe de não fazer isso. Faça. Converse com ele, troque uma ideia, que eu acho que conversando a gente consegue chegar num lugar em comum. Acho que você queria perguntar alguma coisa? Ah, não? Desistiu? Então, galera, a gente vai finalizar agora. Você quer falar? Quer falar alguma coisa? Valeu. Primeiramente, não tem pão e também não tem circo. Como vai ser pão e circo? Ó, eu poderia te responder que tem pão. E eu poderia também te responder que tem circo. Mas eu prefiro ficar com a sua boa provocação. E eu retribuo, sabe como? Com biscoitos. Galera, vamos fazer o seguinte, todo mundo sentado. Ah, primeira coisa, vamos tirar aquela foto bonita. Vamos subir todo mundo aqui na arquibancada, então, para tirar uma foto legal. Subiu lá. Já vou agradecendo de novo ao Vinícius, responsável aqui pelo circo, agradecer ao Kleber, responsável aqui também pelo município de Mesquita. Sobe ali na arquibancada. Esse projeto é o Cineclube Pão e Circo, do Governo do Estado do Rio, através da SESEC, Retomada 2. Vamos tirar uma foto? Então todo mundo sentado. Fica sentado primeiro, sentadinho, que a gente vai tirar a foto ali, ó. O João vai tirar. Atenção. Vou fazer a contagem, hein? Subiu. Eita, cuidado. Vinícius, vem pra foto, pra finalizar. Vamos lá, em 5, 4, 3, 2, 1. Aqui da frente agora. 3, 2, 1. Ok, muito obrigado. Todo mundo agora sentadinho, tá legal? Que o João Joia vai distribuir um biscoito para cada um, porque a gente acredita também que um doce pode também alimentar nosso coração. Então todo mundo sentadinho. É porque eu não sei, Vini, naturalmente eles sairiam
Ou ficariam aqui? Só para saber o sistema de entrega. Fica aqui, né? Não, mais... 3 e... Eles vão ficar aqui ainda, não vão? Então tá. Ó, galera, o João vai entregar o biscoito, mas só para quem estiver sentado, tá legal? Só pra gente ter um controle. Oi.